Queridos, nós vamos aqui trazer uma palavra da parte de Deus ao nosso coração. Projeta no telão aí, no livro de Isaías, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo onde nós já conhecemos muito, já recitamos muito esse versículo e falamos dele quando falamos de vida abundante, mas essa vida abundante, ela está atrelada a algo, que é a crença e a obediência. Você crê e você obedece, então existe um resultado, que é o versículo 19, projeta aí Isaías 1:19. Isaías 1:19 vai nos dizer: se vocês, aqui na versão NVI aqui da minha Bíblia, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Tem outra versão que fala: se crerdes e me ouvirdes, comerão o melhor dessa terra. Queridos, eu não vou falar sobre vida abundante aqui. Eu não vou falar aqui sobre prosperidade, baseado nesse texto. Eu trouxe esse texto primeiramente para dizer para você que, através desse versículo, nós vemos a intenção de Deus de trazer uma vida abençoada para o seu povo aqui na terra. Ou seja, comer dos melhores frutos dessa terra fala de quê? De não comer qualquer coisa, de não viver de qualquer jeito, mas de viver uma vida abundante, de viver uma vida de paz, uma vida tranquila, uma vida abastada. Então, a vontade de Deus para os homens, mas principalmente para aqueles que creem e obedecem a Ele, seguem os seus princípios, é que tenhamos uma vida abençoada aqui na terra, equilibrada aqui na terra, em nome de Jesus. Ou digamos assim, porém, isso passa por um ponto também muito polêmico, aonde é muito difícil eu pregar sobre isso aqui na igreja. É muito difícil. E eu vou pregar, eu não sei se já preguei alguma vez sobre isso. Se eu já tiver pregado, vou pregar de novo, mas não me lembro tão explicitamente assim. Na época do carnaval, nós pregamos sobre carnaval? Sim ou não? Sim ou não, gente? Ensinamos que carnaval é a festa da carne e tudo mais, sim ou não? Pregamos. Na época da Páscoa, nós pregamos o verdadeiro sentido da Páscoa, sim ou não? Que não é ovo, que não é chocolate. Na época do Natal, nós pregamos o verdadeiro sentido do Natal, que o verdadeiro sentido do Natal não é o Papai Noel, não é dar presente, sim ou não? Nós pregamos. Então, se nessas datas específicas desses grandes movimentos e até em outras datas nós pregamos em cima dos movimentos, dos costumes, da cultura, se em cima disso nós pregamos nessas datas, porque em que período nós estamos? Os grandes movimentos da noite aí na rua, qual é? Política. Existem uns arrastões aí, então tem mais essa semana e a outra, né? Aí acaba, certo? Aí alguém diz assim, graças a Deus, certo? Queridos, mas presta atenção, eu não vou dizer assim, aqui não tem nenhuma criança, porque tem, né? A gente fala assim, aqui não tem nenhuma criança, para a gente conversar sobre o assunto, né? Mas assim, eu não vou falar, eu vou pregar, porque falar qualquer um fala. Eu poderia só falar, mas não vou falar, eu vou pregar. Pregar qualquer um fala, repito. Porque nós vamos usar a Bíblia aqui. Eu vou pregar a palavra de Deus. Em Juízes 9, abra sua Bíblia em Juízes 9. Eu não sei se você já parou para pensar nessa questão, tipo assim, eu entendo quem diz assim, graças a Deus. Por quê que a pessoa diz graças a Deus? Porque o método, a forma de se fazer política
campanhas eleitorais. É muito sujo. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Amém? Quem está comigo aí? Quem está comigo aí? Aqui é conversa de gente grande. Já digo logo, você que é dessa igreja, se você quiser levantar e ir embora, pode ir. Eu não vou falar nem de candidato A, nem de candidato B. Mas diga uma coisa, se você quiser levantar, pode ir. Mas você vai perder a pregação. Eu vou pregar a Bíblia. Então, preste atenção. O método, a forma, é muito sujo, é muito corrompido. Mas eu te digo, por que é muito sujo e por que é muito corrompido? Sabe por que é muito sujo e é muito corrompido? Por causa de dois tipos de pessoas que tem na política. O processo eleitoral, ele é sujo e corrompido por causa de dois tipos de pessoa. Quais são? Os políticos corruptos, mentirosos, e os eleitores do mesmo jeito. Estou falando besteira? É verdade ou não é? Agora a questão é, talvez tenha algum político, não sei, talvez tenha alguém que tenha chamado para ser político aqui. Se você é político ou se você tem chamado, vontade de ser um político, de qual lado você está? Você é um político corrupto, mentiroso, ou é um político honesto, verdadeiro? Eleitores todos nós somos. Você é um eleitor corrupto, mentiroso, que se vende por uma carrada de areia lavada? Cara lavada? Ou você é alguém que sabe o que você faz e não se vende por isso? Então, preste atenção. Em Juízes 9, nós vamos ver aqui um momento. Antes de falar aqui de Juízes 9, preste atenção. Voltando um pouquinho aqui. Nós cristãos não podemos ter aversão à política. Vou repetir. Nós cristãos, quem é cristão, diga aleluias. Nós cristãos não podemos ter aversão à política. Eu entendo você que tem aversão à política, porque eu já tive, mas não tenho mais. Por quê, pastor? Você quer se candidatar? Não, nunca. O meu chamado está bem feito, bem cravado, bem claro. O meu chamado sacerdotal. Ok? Sacerdotal. Porém, existem outros pastores e outros cristãos que têm chamado, que Deus capacitou e que esses deverão ir. E eu vou orar, abençoar e vou votar neles. Eu não deixo de votar em alguém que teme a Deus para votar em alguém que compra voto, em alguém que é isso e aquilo. Então, nós não podemos ter aversão à política. Os povos precisam de política. Sem política, os povos se matam na guerra. Existem as nações com seus presidentes, com seus governantes, com as suas leis. Tira a política, não haverá leis, não haverá ordem. A política é a arte de administrar bem as coisas. O político, falo várias vezes para vocês aqui o significado. Político é aquele que sabe resolver problemas com elegância, que tem habilidade para resolver questões, problemas, administrar isso e aquilo. Isso é política. Então, por que eu vou ter aversão à política? Se há alguém corrupto no meio da política, ele vai pagar o preço, ele vai prestar contas. Agora eu vou ser quem eu sou, vou continuar sendo quem eu sou. Até porque as escolas que os nossos filhos estudam,
O hospital que nós precisamos ontem, precisamos hoje, precisaremos amanhã. As ruas que andamos todos os dias, de pé, de bicicleta, de moto e de carro. As leis que temos que cumprir, os impostos que temos que pagar antes, os impostos nós temos que pagar. Tudo isso é determinado e gerenciado por eles. Você está entendendo? Então, se existem pessoas más e corruptas administrando tudo isso, eu vou pagar o preço, eu vou sofrer, você também vai sofrer. Meu coração dói quando eu vacilo e caio num buraco, o pneu do carro, pá! Quem gosta de carro, né? Buraco não é coisa de Deus. E quando você vai no hospital, que é mal atendido, que não tem remédio para isso, não tem remédio para aquilo, e quando você vai na escola, as cadeiras tudo quebrado, tudo pichado, aquele ventilador, a minha época era assim, aquele ventilador de teto, hoje não é mais, né? Aquele ventilador de teto assim, ó, e tu com medo, suando que, ainda mais os pobres coitados que estudavam de tarde. Tudo isso por causa da corrupção dos políticos. O que fazer? Fechar os olhos? Ou fazer alguma coisa? Fazer alguma coisa. Quem não tem chamado para estar lá, procura pessoas honestas para votar. Ok? Quem tem chamado para estar lá e é honesto, vá. E eu vou votar em você. É assim que funciona. É simples assim. Como aprendemos, só existem, de modo geral, dois tipos de pessoas em relação à política, já diferente do que eu falei, em relação à política. Aqueles que gostam de política, e depois, segundo, aqueles que não gostam de política. Agora o problema é, se aquele que gosta de política é mau, e o que não gosta de política é bom, quem vai governar? O mal. E o bom vai choramingar, reclamar, mas não pode fazer nada. Quem está me entendendo? Pastor, você disse que ia ler a Bíblia, vamos embora. Juízes 9. A situação contextual aqui é a seguinte: Gideão foi levantado por Deus para libertar Israel das mãos dos midianitas, e libertou com 300 homens, sim ou não? Libertou. Mas Gideão, ele não foi um bom líder, você sabia disso? Vai estudar para você ver na Bíblia, ele não foi um bom líder. Depois que é concluído o processo de vitória, de levante de Israel e de eles subjugaram os midianitas, então o povo pede que Gideão governe sobre eles. Gideão diz: não vou governar sobre vocês, Deus vai governar sobre vocês. Gideão fala isso, vocês já viram? Gideão fala isso. Mas ele fica ali ainda. E a Bíblia diz que enquanto ele viveu, o povo teve paz. Porém é o seguinte: Gideão, ele teve 70 filhos. Diga assim, aleluias, né? Aleluias. Mas por quê? Não foi só com uma mulher não, gente. Foi com várias mulheres. Então o que acontece? Ele teve 70 filhos. E além dele não governar da forma que deveria, um exemplo, se posicionando, ele não preparou alguém para poder suceder ele. Ele não preparou. E olha que ele tinha bastante gente, 70 filhos, não preparou. Então, um desses filhos, chamado Abimeleque, porque Gideão, também chamado de Jerubaal, ok? Gideão é o mesmo Jerubaal que nós vamos ler, ok? Então, ele tem um filho chamado Abimeleque, com uma concubina na cidade de Siquém. Ele tem um filho, Abimeleque. E esse Abimeleque é ambicioso e é mau, ok? Tem também, dentre os 70, um que é o caçula, Jotão.
é o nome dele. É um rapaz bom, é um homem bom. Abimeleque mau e Jotão é bom, ok? Porém Abimeleque era mais velho que Jotão. Então o que acontece? Agora nós vamos ler capítulo 9, Juízes. Abimeleque, filho de Jerubaal, que é o mesmo Gideão, ok? Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe, ou seja, aos seus tios, né? Em Siquém, que é a cidade natal dele. E disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe. Ele disse: perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um homem? Lembrem-se de que eu sou sangue do seu sangue. Ponto, só o entendimento. Aqui você já percebe o seguinte: o pai dele morreu, era o líder de Israel, e ele ambiciosamente, ele vai lá querer governar. Aí ele vai ludibriar a sua família, ele começa pela sua família, ele vai ludibriar eles. O que vocês preferem? Ter só um governando ou 70? Ele começa a ludibriar, certo? E ele diz: eu sou irmão de vocês, sangue do sangue de vocês. Começa a falar isso ele. E versículo 3: os irmãos de sua mãe repetiram tudo ao cidadão de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Então, olha o que fizeram. Veja se isso aqui não é política, se não é campanha política isso aqui. Primeiro, ele está querendo governar. Pode ser prefeito, vereador, presidente, senador, sei lá. Ele está querendo governar, ok? Aí, olha o que fizeram aí no povo aí, principalmente sua família. Versículo 4: deram-lhe 70 peças de prata. Deram-lhe 70 peças de prata, tiradas do templo de Baal-Berite. Então, deram dinheiro para ele, ok? Para ele começar a campanha dele. Deram dinheiro. Aí, olha só, eu falei que ele era mau. Olha o que esse cara fez. Olha o que ele fez com o dinheiro. Abimeleque usou esse dinheiro para contratar alguns desocupados e vadios. Ali tem o que? Desocupados insolentes, que se tornaram seus. É aí onde começa a corrupção na campanha eleitoral. É o político corrupto que está rodeado de gente corrupta. Você está entendendo? Por isso que às vezes nós temos aversão. Política é necessária, mas o processo está corrompido. Então, ele contratou essas pessoas que seguiram ele. Então, continuando, versículo 5. Então, olha o que ele fez. Foi à casa de seu pai em Ofra, que era Gideão, né? E o que ele fez? E matou seus 70 irmãos, filho de Jerubaal, sobre uma rocha. O cara era bom? Era mau. Matou os irmãos dele tudinho. O que fizeram contra ele? Nada. Ele apenas estava querendo o poder, e ele queria a qualquer custo. Ele queria a qualquer custo. Porém, ele não consegue matar quem? Jotão. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então, todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. É o nosso prefeito, ele é o nosso prefeito, é ele. Mas não olharam para o que ele fez. Ele matou 70 pessoas e tomou o poder à força. E os habitantes não olharam para isso e disseram: não, mas rei. Beleza. Versículo 7. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles, para o povo: ouçam-me,
cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Aí ele conta uma parábola, ele leva o povo à reflexão. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram então a oliveira, a oliveira, ela produz o quê? Azeite de oliva, ok? Então é uma árvore muito boa, ok? Então, disseram a oliveira, seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram, a figueira, ou seja, a oliveira não quis governar, que era uma árvore boa, não quis governar sobre as outras árvores. Então as árvores foram procurar outro rei para elas, né? Então as árvores disseram a figueira produz figos, é uma árvore boa. Então as árvores disseram à figueira, venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Não quis também. Outra árvore boa não quis também. Depois as árvores, versículo 12, depois as árvores disseram à videira, o que a videira produz? É a uva que produz o vinho, o suco de uva e tudo mais. É uma árvore boa. Depois as árvores disseram à videira, venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Ou seja, nenhuma dessas três árvores boas quiseram governar. Aí as árvores continuaram. Finalmente, versículo 14, finalmente todas as árvores disseram a quem? Ao espinheiro. O que o espinheiro produz? Espinho? Só espinho. Ele não tem folha e nem sombra e nem fruto nenhum. E ele ainda espeta e dói. Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro, venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores, se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se debaixo da minha sombra. Ele estava falando a verdade ou estava mentindo? Ele tem sombra, mas ele chamou, venha abrigar-se debaixo da minha sombra. Três árvores boas, nenhuma quiseram saber de política. Não vou me misturar. Esse negócio de igreja, eu vim para a igreja hoje, eu vim ouvir a palavra de Deus. E o pastor está falando não estou falando de política. Eu estou pregando a palavra. Que livro é isso aqui, gente? É a Bíblia. Então, aqui é um ótimo lugar para que possamos conversar, porque tem relação sobre isso, baseado na palavra. Por que eu não posso conversar com o meu povo, o povo de Deus, minhas ovelhas, sobre isso? Você prefere conversar com o espinheiro? Quem está com o seu pastor, diga aleluias. Continue com ele. Não é para ser prefeito, não. Eu estou pregando porque eu me preocupo com vocês. Isso aqui é para alinhamento. Em nome de Jesus. É para alinhamento. Beleza, continuando. O espinheiro disse às árvores, se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, ele já ameaça. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Essa foi a parábola que Jotão contou. Aí ele diz, versículo 16, será que vocês agiram de fato, com sinceridade, quando fizeram Abimeleque rei? Ele está levando o povo à reflexão, e é uma coisa que temos que fazer também.
refletir quem vai governar sobre nós. Gente, por que que isso é algo que mexe comigo, me colocando aversão em mim? Por que que tem que ser assim? Não pode, eu tenho que me preocupar. Você tem que se preocupar, querido. O que é isso? É entregar as coisas boas, as riquezas da cidade para corruptos, mentirosos, ladrões. Quem tem chamado homens bons, honestos, mulheres boas e honestas, que poderiam estar lá, sem desviar um centavo, se preocupando com o povo, mas não quero me misturar. E aqueles que não têm chamado, fala, mas vende o voto. Fala, mas as riquezas da cidade são sugadas pelos corruptos, que nós muitas vezes votamos. Está na hora de acordar, querido. Está na hora de acordar. Nós somos cidadãos do céu? Somos, pastor Rui leu. Mas até lá, eu preciso comer arroz, carne e feijão. Quem precisa? Até lá eu preciso vestir, preciso calçar. Até lá eu preciso morar. Até lá eu preciso estudar. Até lá eu preciso me locomover. Até lá eu preciso viver. E não tem como fugir de governo. Não tem como. Então, Jotão, ele leva o povo à reflexão. Vocês fizeram certo. Vocês fizeram certo. Reflita em quem você está votando. Você está fazendo o que é certo. Você está fazendo o que é certo. Eu não vou enveredar por aqui, mas eu estou levando vocês a uma reflexão. Aí, continuando. Será que vocês agiram de forma, de fato, com sinceridade, quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubbaal e sua família, como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se voltaram contra a família de meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre o cidadão de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. Olha o que ele diz: se vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubbaal e sua família, alegre-se com Abimeleque e alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque mesmo e consuma o cidadão de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo do cidadão de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Olha só, depois Jotão fugiu para Beer, onde ficou morando longe de seu irmão Abimeleque. Versículo 22 até o 24. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e o cidadão de Siquém. Entre quem? Entre Abimeleque e o cidadão de Siquém. Os cidadãos de Siquém foram quem elegeram Abimeleque, mas sabiam quem Abimeleque era. Era um homem mau, assassino. E olha só, fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e o cidadão de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Aí olha só, por que isso aconteceu? 24. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubbaal, o derramamento do sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque e no cidadão de Siquém, que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Do que isso aqui está falando? Esse versículo 24. Deus suscitou ali, entre o rei e entre o povo, entre o rei corrupto e o povo corrupto, uma luta entre eles. Por quê? Deus queria fazer justiça. Então, o que acontece? Quando um povo elege conscientemente, ok? Quando um povo elege conscientemente
políticos corruptos sobre si, Deus permite que esse povo sofra. Deus permite que esse povo sofra, pague um preço. A Bíblia diz fui no automático aqui. Alguns dizem que quando Deus, às vezes, quer, entre aspas, castigar um povo, quando eles fazem isso, Deus dá políticos corruptos. Deus permite para que o povo sofra, pela escolha do povo. Deus permite. É aquele ditado: o povo tem o político que merece. Tem esse ditado? O povo tem o político que merece. Então, o que é que nós aprendemos aqui, queridos, nesse texto, nessa parábola, nisso que lemos? Primeiro, nós aprendemos aqui 5 coisinhas, rapidão. A primeira coisa que a gente aprende aqui é o seguinte, como eu falei no começo: Gideão, um homem bom, não deixou um sucessor para governar Israel. Ele errou como líder, não colocando, não ensinando, não capacitando, não treinando, nem preparando um sucessor para governar Israel. Ele morreu e não deixou ninguém. O povo ficou a mercê. Primeira coisa. A segunda coisa: um homem mau se levantou e se tornou o rei à força por meio de sangue e de mentira. Um homem mau se levantou e se tornou o rei à força por meio de sangue e de mentira, que é o que a gente mais vê aí. Gente que mata, gente que mente, que faz o que for. Para quê? Para poder governar. O que a gente aprende mais? 3. Um homem bom se levantou para avisar o povo do erro que eles estavam cometendo, mas o povo não deu ouvidos. Procure os bons, procure os honestos, procure estes. Existem, procure, está tão perto, procure. Quarta coisa: quando o povo escolhe governantes corruptos, eles pagam um alto preço de sofrimento e de miséria pelo erro cometido. O Maranhão, pastor Rui orou pelo Maranhão. O Maranhão é muito rico. Muitos empresários de fora, eles falam: rapaz, esse negócio é mentira. Alguns falam, né? Alguns falam: é mentira de que o maranhense é preguiçoso. O maranhense não é preguiçoso, não. O povo é miserável assim. A maior culpa é do governo, é dos políticos, que não promovem o povo. Em parte eu acredito nisso. Sabe por quê? A prova, uma simples coisa, pequena coisa, simples. Essa estrada aqui, que vai para o Baú, que vai para Teresina direto. Quem aqui anda de carro para ali, gente? Quem andava de carro ali, de moto, na estrada de chão ainda? Era bom ou era ruim? Era muito ruim, certo? E agora, tá bom ou tá ruim? Tá maravilhoso. Então, quem foi que fez aquilo ali? Os políticos. Quando o político faz, mesmo que seja a mínima coisa, o povo já é abençoado, privilegiado. O povo ganha. E aí, ó, faz a estrada, aí mesmo de restaurante na beira da estrada, posto de gasolina e tudo mais. O que dizer do restaurante aqui, do Paulinho, no centro do Salu ali? Quem conhece aquele restaurante dele ali? Que está explodindo. Tu chega dia de domingo ali, não tem vaga para comer. Sim ou não? Aumentou aquilo ali depois de quando? Depois que asfaltaram dali para o Baú, e melhor, depois que asfaltaram do Baú até Timon. Quando o político faz o que é certo, o povo é beneficiado. Então, queridos, nós temos que entender que nós temos que conversar sobre isso. E a última coisa: os justos
e bons têm que se levantar para governar. Se isso não acontecer, os maus se levantarão e governarão, e não há depois do que reclamar. Vou ler de novo. Os justos e bons têm que se levantar para governar. Se isso não acontecer, os maus se levantarão e governarão, e não há depois do que reclamar. Concorda comigo? É assim que funciona? Então, Igreja Batismo da Promessa, você que está aqui nessa noite, em nome de Jesus, se posicione da forma correta. Você representa Deus aqui na terra. Seja honesto em tudo que você fizer, e nessa época, por que que vai ser diferente? Por que que vai ser diferente? Nós temos aqui no nosso meio um venezuelano querido. Está ali ele. Ele sabe muito bem do que eu estou falando. Mais do que qualquer um de nós, sabe até mais do que eu. O que uma população paga por um governo corrupto e tirano? Mais de 8 milhões de venezuelanos saindo de suas casas, fugindo de suas terras natais, por causa do político que governa eles. Então, queridos, esta é a palavra de hoje. Eu preguei a palavra, está aqui, ó. Jotão, ele levou o povo a uma reflexão. Nós temos que refletir também. Nós temos que refletir também. Em nome de Jesus. Se você crê na palavra, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Se coloque de pé nessa hora. Nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. A igreja, ela tem que ser forte em tudo, queridos. Em tudo, em tudo. Até nesses momentos também. Então, seja um homem de Deus em tudo que você fizer. Até na hora de votar, não tem esse negócio não. Até na hora de votar. Tá certo? Em nome de Jesus. Então, coloque uma de sua mão no seu coração. Meu Deus e Pai querido, nessa noite nós estamos na Tua presença. Assim como estamos, meu Deus, em todos os cultos que nós oferecemos ao Senhor. E a minha oração nessa hora, meu Pai, é que a mentalidade de cada um que está aqui nessa noite possa ser esclarecida, possa ser mudada para melhor, meu Deus, diante do que foi falado, meu Pai. Que possamos ser bons, honestos e de caráter, e que as nossas atitudes também sejam boas, honestas e de caráter. Que aqui, meu Deus, do nosso meio, possam se levantar, como já temos, meu Deus, o pastor Raniel, que possa se levantar homens, meu Deus, e mulheres honestos, justos e de caráter, para ocuparem os lugares de governo na nossa cidade e na nossa nação. Por que não? Meu Deus, que loucura pensar o contrário. Por que não? Nós lemos Provérbios 29, versículo 2: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme, o povo sofre. Abra a nossa mente, Pai, abra a mente de todos que estão aqui, abra a mente de todos que estão aqui, Pai. Eu repreendo todo demônio enganador, de confusão, todo espírito mentiroso, opressor, que quer manter o povo na miséria, Pai, no entendimento limitado. Meu Deus, eu repreendo nesta noite, em nome de Jesus, que se levante em nosso meio, Pai, tanto os políticos honestos, de caráter e bons, como também eleitores, cidadãos de caráter honestos e bons. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, toca cada um, toca esta igreja e todos que aqui estão, em nome de Jesus.
Amém. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus.